Nesse vídeo aqui você vai aprender sobre vendas em alta performance. Essa aqui é a parte 2. Como você vai dobrar a sua conversão sem precisar trabalhar mais. Eu vou trazer 7 segredos que eu aprendi ao longo da minha carreira com 5 inteligências que eu fui aprendendo, fui desenvolvendo no caminho, tá? Todas elas são coisas que eu pratiquei. Para você que não me conhece, eu atuo no mercado do marketing digital desde 2020. Mas antes disso, eu me formei em engenharia mecânica 2010, 11 talvez, 12, não lembro, acho que 11. Fui engenheiro mecânico, entendo muito de número, entendo de construção de usina, trabalhei no setor na indústria praticamente 10 aninhos, fui de estagiário à diretoria comercial de uma empresa renomada do setor. Em 2016, outubro de 16 para novembro, eu conheci o marketing. A primeira porta de entrada foi através do multinível, eu descobri que eu podia empreender. E eu entendi que eu gostava mesmo de marketing, de vendas, de make money, de fazer dinheiro, de performance. Era disso que eu gostava. O que aconteceu? Eu conheci o marketing digital em 2020, fui picado pelo Rica vírus, trabalhei uma grande operação em Alphaville, São Paulo. Depois de um tempo eu decidi mudar o caminho, voltar para casa para ficar mais perto da família, das crianças, trabalhar por aqui, dentro do que tinha acontecido, que não vem ao caso contar. Sempre trabalhei no bastidor, seja em funis, em perpétuo, em tudo. Sempre trabalhei no bastidor. De um tempo para cá eu senti a necessidade de vir aqui falar, de pôr minha cara e falar para você saber assim, nossa, esse cara sabe do que está falando. Geralmente quem me conhece são o quê? Os alunos dos experts, do Wilson, do professor Sandro, do Limark, de pessoas que são da área da saúde, seja odontologia, seja direito médico. Então, além disso, eu tenho todo esse know-how, toda a expertise para o nicho especial da saúde aqui, para você da área da saúde, principalmente esse vídeo aqui, que eu vou trazer para vocês esses 7 segredos com as 5 inteligências. Se der tempo, ainda no final do vídeo eu trago um pouco de literatura, que são esses caras aqui, ó, deixa eu trocar a câmera aqui. São essas literaturas aqui, ó. O 7º aqui é o meu preferido e o 8º pouca gente conhece, não tem parte prática, mas isso aqui eu vou falar depois. Mas vamos lá. De tudo que eu quero falar aqui, ó, deixa eu voltar, vou usar iPad, não, câmera MacBook, beleza. Aqui, ó, dos 7 tópicos que eu trouxe, essa aqui, se você está vendo o vídeo, a primeira coisa que eu recomendo para você, pega a caneta, aqui, pega, você é da moda antiga, ó, pega a sua Bic, que nem a minha Bic aqui, pega papel e caneta e anota. Vai assistindo, pausa e anota, porque isso aqui vai fazer diferença na tua carreira. Por que eu sei disso? Porque fez diferença na minha. Para quem tinha vergonha de ligar na pizzaria, ó, eu tenho 38 anos, eu faço assim porque na minha época eu tinha que ligar desse jeito. Você que é mais novo, eu sei que é cringe, você que é mais novo liga assim. E eu tinha vergonha de ligar na pizzaria para pedir a pizza para entregar. Aí você vai falar assim, mas como que aconteceu? Eu vou contar nesse vídeo aqui os 7 segredos que eu fui aprendendo no caminho. Eu vou ler o tópico, eu recomendo para você. O editor vai colocar tópico aqui, a legenda, mas eu recomendo para você aqui. Pausa, lê, compreenda primeiro o que eu estou tentando dizer. Se fizer sentido para sua carreira, usa na hora. Se não fizer sentido, pega, descarta, joga fora. Mas grande parte disso eu entendo que vai fazer sentido, porque serve para qualquer nicho, porque no segmento de vendas aqui é assim que funciona. Vamos lá. Segredo número 1, a grande ideia número 1 que eu vou trazer aqui, ó. Esforço inteligente versus esforço burro. Não ganha quem trabalha 15, 16 horas por dia. Ganha quem tem a melhor taxa de conversão. Isso aqui eu aprendi com a Dani Martins. O que é essa primeira grande ideia? Se você for competir, se você tem o seu amigo, ele é gerente de banco, ele é homem, ele é solteiro, mora com, sei lá, mora com a mãe ou mora sozinho e trabalha 12, 13, 14, 15 horas por dia. Sabe o que vai acontecer? Vai ser o melhor gerente daquela região. Tenho muita certeza. Eu tenho um grande amigo, Renato, e quando ele era solteiro, ainda morava, a dona José era viva, morava com ela. E ele só trabalhava de segunda a sexta-feira muito forte. Sabe o que aconteceu com ele?
Ele fazia o quê? Esforço inteligente, mas de maneira ultra intensa. Mais que 12, com certeza. Fazia um grande resultado, batia todas as metas. Sabe o que aconteceu com esse cara? Hoje em dia ele já casou, tá esperando, tá tão grávidos, né? Daqui a pouquinho vem um bebezinho novo aqui, então recém-grávido aqui, eu não sei o que vai ser ainda, o sexo, é o que vai ser, não sei qual é o sexo do bebê, mas tem uma coisa que ele me falou outro dia, sem perceber, que caiu uma ficha para mim. Hoje ele trabalha de forma ainda mais inteligente do que era. Trabalha uma carga reduzida do que era e gera resultado equivalente ao que ele fazia há 10 anos atrás. Então, o que eu quero falar para você? Entenda essa história e tenta adaptar na sua realidade. Por exemplo, se você tem a sua taxa de conversão, se você atende, se você é um vendedor closer lá, que pega o telefone e liga para o seu cliente. Deixa eu trocar a câmera aqui. Você liga para o seu cliente para fechar. O seu cliente, você tem a taxa de conexão, você tem a sua base, você tem a sua taxa de conexão, ou seja, a conversa começou a fluir. Na hora que a conversa começou a fluir, você vai para a parte da apresentação da oportunidade, apresentação do negócio, a apresentação, qualquer ela que seja. Você vai para a parte da apresentação. Uma das coisas que para fazer grande diferença é tenha esse percentual, saiba exatamente das últimas 5 oportunidades que você apresentou, dos últimos 5 prospectos, leads, fechou 4 de 5, das últimas 10, fechou 8, fechou 9, qual que é o seu número? O número mágico dentro de um segmento de trabalho inteligente é o quê? 4 de 5, praticamente 80%. O número real mesmo da Dani é 78, foi com ela que eu aprendi. Mas para você, o trabalho inteligente aqui, 4 de 5. Para você o quê? Aproveitar o seu tempo ao máximo, igual meu amigo, depois de algum tempo, trabalha metade ou que seja um terço, produz o mesmo resultado, ou seja, que é extremamente inteligente no que faz. Esse é o segundo. Segredo número 2, anota aqui. A dissonância cognitiva na venda. Esse é um erro clássico de vender do seu jeito e não do jeito que o cliente compra. Aqui na aulinha é o seguinte, você imagina que tem um disque, deixa eu colocar na tela aqui, ó. Tela iPad, deixa eu ver. Tela do iPad, isso aqui, vamos colocar aqui no iPad. Nesse tópico aqui, tem um negocinho chamado disque. Coloca no Google depois aqui, ó, pausa o vídeo, coloca lá no Google. Disque é este método. Coloca o que é, como funciona. Coloca no chat GPT, tá? Faz mais fácil. Como que funciona? O que vai acontecer? Mas ele vai te mostrar o que é, como é que funciona. Não foi a tela. Oh, caramba, o iPad saiu. O iPad saiu. Vamos na tela do Chrome, então. Vamos aqui na tela do Chrome. Não foi? Também não foi? Poxa, não tá indo. Então, vamos sem aqui. Imagina que escreve lá no disque. Disque o que é? D e I é a categoria de pessoas que são dominantes e influentes. Dominante é rápido. Vamos resolver isso logo. Ela quer saber do indicador, ela já quer saber do resultado, ela quer saber das métricas, ela quer saber do acompanhamento, de como está sendo feito, como que o time está gerenciando isso. Como que você resolve o problema dela? Entregando pronto. Se você está conversando com uma pessoa dominante, perceba isso e vai o quê? Direto ao ponto. Sem enrolação. Se você conversar com esse tipo de pessoa no WhatsApp, você vai perceber que ela escreve ok, tudo bem, certo. Frases curtas, diretas, retas e objetivas, sem rodeio. Ela não vai mandar mensagem de manhã, bom dia, tudo bem, e esperar. Isso não é característica de dominante influente. Você está conversando com uma pessoa dessa no processo de venda que você vai fazer, as etapas que você está fazendo. Saiba do processo de compra na cabeça dela. Como que isso vai acontecer. Se ela é dominante e influente, direto ao ponto, resultado, vamos rápido. O empresário geralmente é assim. Mas, se você perceber que a pessoa está perguntando bastante, é um sinal de muito interesse, ok? Ela está no disque e no C, de estável e conforme. Quando chegar nesse ponto, se a pessoa está perguntando se você é um vendedor de... Deixa eu dar um exemplo diferente. Um vendedor de imóveis. Você vai vender um apartamento. Você vai vender um apartamento que está na planta ali.
A pessoa vai perguntar para você: Ah, Evandro, mas como que é o lado do sol? O sol sobe para cá, cai para cá na época do ano? Quais são essas coisas? Quero entender. Essa pessoa é o quê? Conforme estável. Ela só vai tomar decisão muitas das vezes. Posso estar enganado aqui, mas muitas das vezes, se você acertar isso no começo da conversa, ali na conexão no rapport, ela vai acertar que ela precisa disso para ir porque, no ritmo dela. Se você forçar, se você levantar aí direto, estender a mão e puxar e falar vamos junto, muito, muito provável que você vai perder essa venda. Então, tome esse cuidado. Então, perceba, estou falando com mais dominante e influente, estou falando com mais estável e conforme. Uma última médica que eu falei na semana passada, Mariana, esse é o nome dela. No decorrer da conversa, ela falou assim, ó, tô vindo uma reunião, tem outra reunião daqui a pouco, vou falar aqui com você, e semana que vem já tenho, era uma virada de semana que vem já tem um outro evento, e ela começou a contar o que ela já tinha de agenda pré-programada. Antes, eu não tinha feito uma pergunta para ela. Eu falei assim, doutora, você é dominante e influente no talo. Com um tom de brincalhão assim. Eu falei, tô errado ou tô certo? Ela abriu, começou a rir e falou, sim. Deu para perceber? Eu falei, de longe, a gente está a 700 km de distância, mas eu percebi que você quer direto ao ponto e prática. Ela falou sim. Eu falei, então vamos lá. Eu falei assim, só preciso entender três coisas. Me conta sobre isso e isso, me dá esse contexto. Ela passou o contexto e eu já dei a solução. Fechei aquela venda? Não. Porque eu marquei o follow para no dia seguinte, para 2 dias seguintes, na verdade. E na reunião ela não apareceu. No meio do caminho resolveu do jeito dela, porque ela queria resolver na hora e eu precisava de uma outra pessoa que é especialista técnica naquele assunto. O que eu quero falar para você? Acontece comigo de perder, mesmo percebendo o timing, às vezes você precisa de uma outra pessoa e você vai perder? Pode ser. Comigo aconteceu, pode acontecer com você. Então, tome cuidado com esse segredo, perceba quem que é, tenta fechar direto ao ponto, ser dominante e influente, se não for, respeite a pessoa, cadenciamento, processo. Segredo número 3, o overselling, o sobre a venda. O maior erro de um vendedor ansioso é continuar falando depois que o cliente já deu sinais de comprar. Quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor ganha. Essa aqui eu não era muito experiente. Essa aqui quem me ensinou foi o meu copy, Matheus. Ele me contou essa história um tempo depois. Ele viu eu conversando com um potencial cliente para comprar um ticket de 14.700. Estava vendido, praticamente vendido, na percepção do Matheus olhando de fora. Na cabeça do potencial cliente também. Eu não tinha percebido, eu não era mais júnior na época. O que aconteceu? Depois eu não fiz, o cara era dominante e influente, já queria fechar, eu continuei falando. Sabe o que aconteceu? Isso mesmo. O cara falou, amigão, vou pensar e bora. O que aconteceu com a venda? Perdi. Por que eu perdi? Porque eu cometi esse erro, eu não conhecia esse segredo. Depois disso, aconteceu um negócio muito importante. Ele me deu um feedback. Falei, irmão, vem cá, deixa eu te contar. Isso eu observei e eu vi. Eu agradeci, ele me deu feedback, eu entendi. Nunca mais eu cometi aquele erro. Sempre cometi erros, nossa, erro uma vez só, aprendi e vai para frente. Então, esse é o segredo número 3. Não é com isso. Número 4, deixa eu trazer aqui na minha telinha aqui. Número 4, anota aqui, ó. Isso aqui é para quem tem equipe. Motivação é intrínseca. Se você precisa ser motivado pelo seu chefe todo dia, seus motivos são muito fracos. O líder só deve alinhar a ferramenta e o motivo do vendedor. O que eu quero dizer para você com isso aqui? Se você tem alguém muito júnior no seu time, você vai precisar ficar pegando na mão, acompanhando. Por quê? Ela é júnior, você não, então precisa. O ponto que eu quero chegar aqui para isso não acontecer é qual que é o grau de maturidade da sua empresa? Qual que é o grau de maturidade do seu negócio nesse momento? Você tem um time mais júnior, você está sem caixa, precisa se virar com isso? Você já tem mais caixa, mais maturidade, entende que tem gente sênior? Se uma pessoa sênior, para precisar desse acompanhamento, esquece. Está com o posicionamento errado, pode chamar a turma do RH ali para ajudar a entender que a pessoa pode ser certa, mas ela está na posição errada. Cuidado com isso. Pode dar certo? Pode, mas sustenta pelo longo prazo? Ah, acredito que não. Aqui é algo que pode acontecer e te dar problema depois. Vamos para depois aqui para o número 5, a falácia da máquina de vendas.
Empresas erram achar que os processos, CRM, scripts, funcionam sozinhos. Máquinas de vendas são operadas por humanos com emoções. Sem cuidar da mente do vendedor, a máquina quebra. Esse aqui eu vou olhar para cá. Eu vou olhar para você aqui, ó. Nesse aqui, eu vou ter que pôr a mão na cabeça aqui para falar o seguinte. Na experiência que eu tenho dos últimos 5 aninhos, vai, fechando no quinto ano aqui, de conversar com tantos dentistas, a maioria cirurgiões dentistas, homens, mulheres, mais velhos, mais novos, tudo quanto é tipo, de conversar com eles e de ter contato com o coordenador de clínica, gerente de clínica e também de secretárias. Isso aqui eu vi muito acontecer, acontece com frequência, acontece hoje em dia, e é o que? Não ter processo mínimo, não ter o conhecimento mínimo de um processo para fazer. A primeira coisa é o quê? Ter um CRM. Os leads chegam de anúncio, vai entrar onde? Um CRM, tem que estar entrando ali numa base. Eu já tenho clientes, coloca a mesma base, cada um com a sua etiqueta. Essa é a primeira coisa. Já aconteceu? Se está acontecendo com você, pare isso aqui de seu. Eu não tenho CRM, eu não tenho, às vezes, dinheiro para colocar um CRM. Tem HubSpot que é gratuito. Procura aí Hub, H-U-B, Spot, S-P-O-T.com. Um laranjinho, um ícone ali. Funciona bem, é de graça. Eu sei que o Pipe Drive funciona bem. Tem um que eu uso, que eu gosto, Station, que coloca em Kanban, vem prontinho, você pode, já vem automático, você clica a automação ali, ele arrasta os cards. O Trello é de graça, você pode fazer isso, um CRM ali arrastando o Kanbanzinho, pode fazer no próprio Excel, no Google Sheet, mas funciona. A primeira coisa que eu falo para você, pelo amor de Jesus Cristo, tenha um CRM, tem que saber o que é, o porquê que ele é importante, qual que é o jeito errado de usar um CRM, qual que é o jeito certo de usar um CRM. Começa por aqui. Questão dos scripts, tem uma base que funciona aqui, ó, na Bíblia de vendas que eu vou falar depois, que funciona, mas precisa saber como que funciona. Para resolver esse problema, o que a gente criou? Criei junto com o Lucas aqui o que a gente chama de Sistema Winner Online. O nome eu roubei do Daniel Huri, porque o nome é muito bom e eu aprendi muito com ele. A mentalidade, muito do que eu sei, eu aprendi com ele de ouvindo áudio todos os dias. E o que é isso? O Sistema Winner é para resolver esse problema dessa falácia que funciona sozinho. Não funciona. As pessoas precisam estar lá e as pessoas precisam de treinamento. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para a página. Entra ali e descobre como é que funciona. De forma básica e direta e resumida é o que? Nós temos encontros todas as quartas-feiras, que é a quarta do cash, a quarta do dinheiro, onde que eu entro ao vivo com técnica, com tema, analisando e dando feedback de atendimentos e de situações que aconteceram. Porque já foram milhares e milhares de oportunidades de vendas que eu passei, analisei, identifiquei os erros e acertei. Então, eu consigo, com um olhar técnico, ver e mostrar, olha aqui, ó, nesse atendimento, você errou nisso aqui e se acertou nisso. O jeito diferente é esse aqui, podemos fazer desse jeito, nesse ângulo. Então, eu vou deixar o link, está aqui no vídeo, em algum lugar daqui, está aqui embaixo na descrição também, sistemawinneronline.com.br barra alguma coisa, tá aqui na descrição. Clica, saiba mais e descobre o jeito prático de deixar o sistema treinar o seu time para você não sofrer com esse problema, tá? Vamos lá, passando para o sexto item aqui, o sexto segredo, que é a cultura de comemorar. O time tem que ter a cultura de comemorar pequenos sucessos. Quem não comemora pequeno sucesso não vai comemorar um grande sucesso depois. Então isso aqui é cultural. E você, eu vou dar um exemplo assim banal. Um exemplo quando eu estou no jogo com o pessoal, estou jogando basquete com meus amigos. Todas as cestas que eu acerto a conversão ali, eu vibro. Eles se divertem vendo isso porque para mim é um desafio enorme jogar com eles. Então, 15 anos mais novos, a maioria, eu tenho tanto de lesão e mesmo assim eu faço lei por prazer. É difícil, muito, e cada pequeno sucesso que eu consigo, eu. Então, o seu time, a sua equipe, na sua empresa, minha recomendação é o quê? Tenha essa cultura de vibrar, desde os pequenos sucessos ao sucesso maior. Para quê? Para dar certo, para funcionar, para fazer o time crescer, culturalmente crescer. Uma das coisas que mais quebra a empresa, um dos maiores problemas é esse. A
cultura desalinhada. Às vezes, tecnicamente pode ser muito boa, mas está desalinhado. E, partindo para o último segredo, são 5 inteligências. Essa parte é muito importante. Assim, essa parte eu acho que eu vou falar vou até chegar aqui mais pertinho aqui de você para falar com mais carinho. São 5 inteligências. Eu vou falar 5. A quinta é acho que a mais importante, é a mais poderosa, é a que eu demorei mais tempo para aprender e eu não quero que você demore para aprender com isso. Vamos lá. Primeira inteligência, do sétimo segredo, é inteligência. Dentro dos segredos, o sétimo segredo é a inteligência, ok? Beleza. Dentro dos segredos existem 5 inteligências. 5 inteligências ali. Primeira inteligência, comportamental, autoconhecimento. A pessoa tem que entender o quê? As habilidades dela, a habilidade de conexão, a habilidade de crença que ela foi criada, de todas essas habilidades naturais que ela tem predisposição para ser muito boa, fortalecer isso, e o que ela não é tão boa, cara, deixa outra pessoa que faça. Se você ouvir diferente, assim como eu quando era pequeno, pega o que você é ruim e transforma em algo bom, não, faça isso. Pega algo que você é bom e potencializa 1000 vezes isso. Aí o que você não é tão bom, outra pessoa faça isso. Então tem essa inteligência comportamental, de você entender. Inteligência número 2, inteligência emocional, que é a capacidade de lidar com frustrações, independente de qual que seja o exemplo extremo. Essa aqui, tem gente que fala assim, eu não consigo lidar com o não. Essa rejeição, isso aqui é uma das coisas mais simples, mas pensa num caso extremo, pensa num caso que você tem que prover a família, você tem que prover a empresa, o resultado depende de você, você está com o peso do mundo nas suas costas. Mesmo assim, você está sem motivação, você está deprimido, está num dia ruim, dormiu mal, eu vou falar um palavrão, mas deixa eu falar. Você tem que controlar as emoções e partir adiante. A vida tem que continuar. Controla, o não faz parte do processo. O não é para oportunidade, é para aquilo que está acontecendo. O não é rejeição. Napoleão Hill fala isso na literatura. Procura quem pensa enriquece, entenda isso. Mais esperto que o diabo também. Escreveu em 1938. Entenda isso que a parte de controle das emoções, controlar esse emocional, vai fazer diferença para você. Não erre com isso. Se pudesse falar, ia falar por horas por isso aqui, mas de uma forma sucinta, aprofunde nesse assunto que é importante. Vindo para o próximo, inteligência técnica. Força e valorizar o seu tempo, estudar a mente do cliente. Eu uso o termo cliente dos sonhos. Quem é seu cliente? Quem é o teu cliente dos sonhos? Você sabe as dores, os desejos, as objeções, o padrão de consumo, o que gosta, o que não gosta, onde que mora, sabe tudo, você tem tudo mapeado, precisa ter. Isso é o que? Habilidade técnica. Aqui, eu vou trocar aqui e falando de habilidade técnica, eu vou dar 1, 2, 3, 7 dicas aqui de habilidade técnica para você poder se desenvolver. A primeira, nesse livro aqui, ó. Aqui. O livro definitivo de vendas. A Bíblia de vendas. Isso aqui, ó, incluindo o 10,5, né, o 10,5 mandamento para o sucesso. Isso aqui é temporal. Eu não lembro que ano que foi escrito, eu li isso aqui há muito tempo. Se você pegar, deixa eu trocar a câmera para você ver. Ó, tô rabiscado, rabiscava ainda, não colava post-it, mas aqui, tá todo rabiscado. O que eu quero falar para você? Precisa de técnica. Atemporal, fundamento. Começa por esse. O segundo, esse aqui é mais conhecido. Jordan Belfort, acho que é assim que pronuncia. Segredo do Lobo. Tem aquele filme lá do Leonardo DiCaprio que interpreta ele. Ele trata assim como se fosse o quê? Um manual. De novo, o que ele mostra muito nesse livro? Se você entender aqui, ele mostra mais como oratória, como você falar e conduzir a conversa. Tom avançado. A forma de garantir seu estado, ou seja, controle das emoções. Se você for passar aqui, ó, tem um ponto de exclamação gigantesco. Se você for parar para ler isso aqui, ó, nas 92, ele fala do encontro por telefone, que ele usa os exemplos das linhas. Aqui, olha lá, os primeiros 4 segundos, está falando de como se fosse anúncio, tem que aceitar de fato. Oratória. Se a pessoa não se interessar e não conectar com você, esquece. Você não vai fluir. Esse aqui é um dos meus preferidos. Neil
Hackman, acho que é assim que pronuncia o nome dele, Spin Selling. Esse capinha aqui, ó, deixa eu colocar aqui para você ver melhor. Esse aqui, ó, alcançando excelência em vendas com Spin Selling. Esse aqui é um dos mais poderosos. Ele fala para construir relacionamento de alto valor. Mas, se eu puder só emprestar para você, vai na página, no capítulo 4, página 82. Os 4 tipos de pergunta. Descobre isso aqui. Seu relacionamento vai mudar, você vai parar de perder venda e você vai conseguir fazer. Passando para o próximo aqui, armas da persuasão. Clássico. Você precisa pegar essa edição nova aqui? Não, pode pegar a primeira. Só que essa revisão ampliada mostra os gatilhos mentais, são 6. Acho que o principal que eu posso deixar para você aqui é reciprocidade. Um dos que ele mais fala, é o primeiro que ele fala sobre reciprocidade. O que você faz, a outra pessoa se sente na obrigação de devolver para você. Uma quarta dica, quinta dica. Uma quinta dica, receita previsível. Isso aqui é método, metodologia. Como implementar a metodologia revolucionária de outbound, né? De você buscar seu cliente e poder triplicar seu resultado. Isso aqui é para vender de empresa para empresa e vender seguros. O que ele mostra aqui é o tempo de rampagem, o tempo que a pessoa precisa aprender para poder performar e fazer sozinha, e mostra o ritual, a rotina de trabalho. Que eu acho que é importante para você, dependendo do seu estágio, vai ser avançado, mas é importante entender. Manual de Persuasão do FBI. Esse aqui é um ex-oficial do FBI que ele mostra o jeito que eles pensam durante uma negociação lá, caso de vida ou morte. Isso aqui ele mostra como que você entra na cabeça do prospecto, você entra na cabeça do seu cliente para poder entender como que ele pensa, age e fala, e você falar algo que faça sentido para ele. É mais avançado, isso aqui chega a ser perigoso, mas vale a pena. Meu preferido, Jim Edwards, o guia definitivo para transformar palavras em ouro. Meu professor de cópia, o Ícaro de Carvalho, chama de TPD, transformando palavras em dinheiro. O que ele mostra aqui, que está tudo marcado, mas basicamente, esse aqui, ó, basicamente para você aqui, transformar palavras em dinheiro é, Ladeira chama de QFD, quadro, furadeira e decorado. As pessoas não querem eu não queria um quadro aqui. Eu queria que a Viviane ficasse feliz e eu ficasse com o ambiente bonito. Então, não queria a furadeira para pôr o quadro. A gente queria o quê? O ambiente. O decorado. Aquele decorado para ambientar a nossa sala. Aqui, ó. Se você for ver aqui, tem mais para cá, tem mais para cá, tem acima, tem tudo. Ele mostra um guia. É muito prático isso aqui. Poderia ser vendido por R$ 500 ou mais, mas custa, sei lá, 50 na Amazon novo. Uma leitura super simples, sendo que você é copywriter para entender, e faz muito sentido. E um último livro que eu posso deixar para você aqui para fechar esse vídeo é o quê? Esse aqui pouca gente conhece. Esse aqui é da indústria do multinível. Harvey Mackey. Como nadar com os tubarões sem ser comido vivo. Fórmula de vendas, gerenciamento, motivação e negociação para superar seus concorrentes. Best-seller em negócios com 1 milhão de exemplares vendidos nos Estados Unidos. 1989, essa edição aqui. O que é interessante aqui? O norte-americano é mais pragmático, ele pensa diferente da gente. Eu gosto bastante. O que ele coloca aqui, ele tem nos capítulos, ó, você sempre recebe bem as boas notícias. O que conta é a presteza com que recebe as más notícias. Falando de controle emocional aqui, ele vai ensinar do jeito que ele faz. Aqui, ó, a melhor maneira de repreender alguém, são 17. Isso aqui são o quê? Fundamentos atemporais, ó. Não basta conhecer as pessoas, o importante é saber como conhecê-las. Aqui é o como dos comos. Sobral fala disso, né? O como dos comos. Esse aqui, se eu fosse dar um conselho final, vale a pena. Isso aqui você vai achar usadinho lá no sebo, no estante virtual, mas vale a pena. Mas, recapitulando aqui tudo que a gente passou, eu espero que tenha feito sentido para te ajudar. A gente falou no quesito para você vender em alta performance e dobrar sua conversão sem precisar trabalhar mais. Dos 7 segredos, segredo número 1, esforço inteligente versus esforço burro. Lembra lá do gerente do banco. Trabalha metade do tempo, mas produz igual. Esforço é extremamente inteligente. Número 2, a dissonância cognitiva na venda. No DISC, qual que é a posição no DISC que essa pessoa está? Dominante, influente, conforme estável? Precisa saber disso aqui, ó. Número 3, o overselling. A pessoa já deu o indício que vai comprar? Vende. Para.
Você percebeu que ela, no processo de compra na cabeça dela, se ela é dominante, influente ou conforme? Se você percebeu isso, fica atento e fecha a venda. Para de enrolar. Número 4, a motivação intrínseca. É o quê? Quem precisa ter seus próprios motivos? A pessoa sênior tem os seus próprios motivos. Se é júnior, você acompanha. Se é sênior, ela tem que liderar. Máquina da máquina de vendas. Ou seja, funciona tudo automático sem ninguém. Mentira. O time precisa de treinamento. Lembra que eu falei do sistema Winner para você conhecer e ter um time treinando, olhando no olho, tirando dúvida, técnica, dando feedback, apoio e orientação? Clica aqui, se inscreve no sistema Winner para você usar isso aqui e aprender e não cair nesse problema, que é o segredo número 5. Número 6, cultura importa. Tem que ter vibração, tem que ter a galera aproveitando e vibrando cada pequeno resultado. Trabalho em equipe, como o Benício disse. Número 7, no recap, são as inteligências. O 7 abre em 5 itens. Inteligência comportamental, seu autoconhecimento. Inteligência emocional, como que você lida com as frustrações, seja de extremo ou atípico. Você tem que aguentar o trampo. Inteligência técnica, tem que saber técnica, tem que saber fundamento, tem que saber para quem você vende. A próxima, prática. Vender é na prática. Vendeu, viu, analisou, viu onde que acertou, viu onde que errou e segue. E a última, a final, que é a número 5, que eu demorei para aprender, que é a espiritual. Em algum momento, o esforço humano, em algum momento não dá. Você não vai ganhar todas assim na técnica e com todos os 6 segredos e as outras 4 inteligências. Então, algumas dessas batalhas, alguns dos momentos, você vai precisar ganhar dobrando o joelhinho no chão, pedindo, papai do céu. Ah, Evandro, não acredito nisso. Tudo bem. Isso aqui, nesse conteúdo, não é para você. Aqui eu quero falar só para quem entende que existe algo maior que pode ajudar. Dobra o joelhinho, peça, saia do óbvio, peça, papai do céu, me ajuda. E rompa esse teto. Isso aqui às vezes é uma barreira que você precisa romper. Esse pode ser um caminho. Para mim ajudou muito. Depois que eu descobri isso, depois que eu conheci, aceitei, fez diferença para mim total. Para você vai fazer diferença? Espero que sim. Esse é o meu objetivo aqui, para trazer esse conteúdo mais denso, mais profundo, para poder te ajudar. Então, beijo no teu coração. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha com quem precisa. Toda semana aqui vai ter vídeo novo, de técnica de produtividade, de fazer dinheiro, de marketing, de negócio, de tudo. Então, o tema desse vídeo foi esse. Espero que tenha feito sentido e te ajude. Um beijo no teu coração. Tchau.